E aí galera, beleza? Viemos aqui para mais um vídeo hoje no canal e cara, hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 1102 do mangá de One Piece, né? E é um capítulo que eu particularmente gostei bastante. Não foi aquele capítulo cheio de surpresas e tal, e né, várias coisas aí. Porém, é um capítulo que eu gostei bastante. Ele elucidou aí bastante coisa, né? Muitas motivações do Kuma, por que ele perdeu a memória, né? E até mostrou pra gente algumas coisas que poderiam ter acontecido, né? Se o Sanjay Garcia não fosse tão otário, não fosse um grande merda que ele é. Mas é isso aí, cara. Vamos falar aqui sobre o mangá. Eu separei aqui bastante coisa pra falar, separei aqui um roteirozinho e tal. E eu vou tentar fazer isso aqui de um jogo de uma forma bem rápida e dinâmica e tal. E bora lá. Peço até desculpas pela demora pra sair o vídeo. Eu gravei um vídeo ontem, inclusive, que eu vou lançar ele só depois, né? Vou dar prioridade para editar esse capítulo de hoje. E aí depois eu lanço o outro. E aí vocês vão ver que, né? Eu vou até falar sobre esse vídeo de hoje que eu tô gravando, falando que eu ia lançar ele depois e tal, mas na verdade eu vou lançar esse daqui primeiro, justamente por ter uma prioridade maior, né? Eu não sei se eu vou conseguir lançar ele antes ou depois do Natal. É muito difícil eu conseguir editar ele até amanhã. Tudo isso vai depender do quanto de edição eu vou precisar fazer, né? E, bom, vamos lá, né? Vamos direto pro mangá, porque é o que importa, né? Fazer aqui uns comentários e fazer o review, né? Bora lá, e aí? E a gente já começa aqui o capítulo com a Bonnie, né? Tendo encontrado o Kuma numa ilha, né? Logo após eles terem ouvido sobre ele. E nessa ilha é bem interessante que não tá só o Kuma, né? Tem alguns marinheiros também já esperando a Bonnie e a tripulação dela. E antes da Bonnie e os seus subordinados invadirem a ilha, eles dão de cara com esses 3 marinheiros que aparecem no mangá, né? E ela logo invade a ilha com eles mesmos fazendo menções, né, sobre ela, falando que ela não deixa ninguém passar impune, seja criança ou idoso. Mas antes que eles façam alguma coisa contra ela, ela já simplesmente acaba com eles e eles nem entendem o que aconteceu, né? A gente já pula pra uma parte que eles estão à toa acabados no chão. Tipo, caramba, o que aconteceu? Foi um relâmpago que me atingiu. E aí ela sai correndo atrás do Kuma. Ela vai atrás dele já na intenção de achar, né? Porque, pô, ela saiu pro mar justamente pra encontrar ele. E ela não consegue encontrar. E ele, vendo que ela tava atrás dele, né? E fala, pô, caramba, de tudo que você poderia se tornar se fosse se tornar logo uma pirata, não podemos nos encontrar, Bonnie. E aí ele sai, né? Sai fora da ilha. Ele vai pra outra localidade. E nisso, pô, a Bonnie já fica bem irritada porque ela falou, pô, por que você não tá nessa ilha, né? Pô, eu queria muito te ver. E aí ela tá lá navegando com o pessoal e tal, comendo. E aí ela fala, então eu quero procurar por Nika também. Quando eu encontrar o papai e disser pra ele que encontrei o Nika, então ele vai ficar feliz, não é? E aí a gente já corta pra uma parte do Luffy, né? Bem na época que ele derrotou o Arlong, lá naquela batalha das Ilhas Konami. E logo na sequência a gente tem vários frames, né? De várias figuras reagindo a esse evento, né? Porque, pô, ele derrotou o Arlong era alguém bem conhecido, perigoso. E a gente vê ali algumas figuras importantes, né? E reagindo. Entre elas o próprio Dragon, o Smoker e o próprio Kuma, né? Principalmente o Dragon e o Smoker, porque o Smoker ele tá ali lendo, né, sobre essa notícia, e a gente até vê que ele já estava esperando o Luffy passar por ali. E também o Dragon, que ele até fala, pô, tô indo pra logo e tal, e o Sabo questiona, o que você vai fazer lá e tal? Ele fala, pô, nada demais, quem está comandando a região? E aí a gente sabe o que acontece logo depois disso, né? E a gente vê que, pô, ele foi lá pra proteger o filho. Ele falou, pô, se ele passar por ali com o Smoker agora, ele vai tomar um sacode. E aí ele já foi lá, se prontificou a agir, né? Tanto é que a gente vê aquele raio, e é inegável que foi ele, é inegável, cada vez mais se torna mais claro que foi ele que agiu com aquele raio, logo antes de separar o Luffy. E aí quando o Smoker foi lá também para capturar o Luffy, ele se meteu no meio e aí apaziguou tudo ali, deixou tudo mais tranquilo pro Luffy sair impune da situação. E cara, o Kuma ele tá seguindo muitos passos do Luffy, né? Ele acompanha todas as notícias no próprio mangá aqui, em um frame ele tá segurando
O cartaz de recompensa provavelmente do Luffy e o outro também da Bonnie, provavelmente, né? Porque são duas folhas bem finas e que se assemelham muito a um cartaz de recompensa. Então ele deve estar segurando o cartaz dos dois e aí até se pergunta, pô, Dragon, que tipo de conexão é essa, né? Seu filho se tornando um pirata e, pô, a filha dele também se tornou um pirata, né? E aí logo seguindo aqui no mangá a gente vê os motivos por trás da Bonnie passar batom e fazer essa meia argola, né, no olho dela, ali no olho dela, onde justamente estavam as pedras de safira, né? A princípio eu pensei que aquilo ali era para cobrir, né, essas pedras de safira, né, o resquício, mas não. Ela fez isso ali justamente para o pai dela, quando a visse, se lembrasse, né? Porque ela temia que quando eles se reencontrassem, ele não reconhecesse ela justamente por causa desse rosto limpo, né? E pela aparência adulta, porque ela passou batom e, pô, passou batom quer dizer que ela se tornou mulher. E mulheres usam batom, né? Então, por estar diferente, ela precisava de alguns detalhes que relembrassem ela criança. Para não ter nenhum problema de, pô, te vi e não reconhecer, né? E a seguir aqui no mangá a gente vê os frames, né, de como tá rolando o projeto pacifista, né? Como até comenta aqui, isso é perturbador e o Vegapunk até complementa, pô, naturalmente, né? As modificações estão indo bem e tal. E o Kuma até ele fala sobre o garoto que declarou guerra ao governo mundial. E ele logo revela que esse garoto é o filho do Dragon. E pô, isso surpreende o Vegapunk porque ele não sabia dessa informação, né? O Kuma é o único que tinha acesso a essa informação justamente por causa daquele evento fatídico, né? Na Vila Fuxia. E pô, ele fala que eu revelei isso, mas não tem problema revelar, né? Afinal, pô, você vai acessar minhas memórias, então você vai descobrir isso querendo ou não, justamente porque o Kuma visitou todos os lugares possíveis, visitou, né, os lugares nos momentos ideais para descobrir, né, chegar a essa conclusão. E o Vegapunk certamente ele vai chegar nessa mesma ideia. E é interessante ver que a Bonnie também, ela tem essa ideia, porque ela absorveu todas as memórias do Kuma, né? Ela passou ali por todos. Talvez ela possa ter deixado de lado por um momento, mas agora ela sabe que o Luffy provavelmente é o Nika. Ainda mais depois dela ver aquela forma mística dela e tal, o cabelo dele, né? Dele no caso, da forma mística e tal, do cabelo branco. E pô, ela sabe que ele se estica, né? Não sei se ela já reparou nisso, se ela chegou a assimilar em algum momento, mas ela sabe que ele tem o poder de se esticar. E cara, resta ela ver ele usando a forma do Nika em ação, né, em combate, fazendo todos aqueles movimentos livres, né, que ele tem, pra ela poder falar, pô, você é o Nika que a gente tanto queria encontrar e que infelizmente eu não consegui mostrar pro meu pai, mas ele já sabia que você existia, que era você, e você vai ser nosso herói e tal. E isso abre uma margem para ela entrar no bando do Luffy, né? Ela pode entrar no bando dos Mugiwaras, e é algo que eu vou tentar trazer aqui no fim do vídeo e tal, mais explicações e tal do que eu acho. Mas cara, é bem provável que, né, agora que a gente sabe que o Kuma não vai mais voltar, é bem provável que ela de fato entre no bando. Eu acredito que isso é bem forte, ainda mais ela sabendo quem é o Nika, né? Porque ela quer, ela segue a mesma ideia do Kuma, né? Ela acha que Nika é quem vai trazer a esperança pro mundo, vai salvar o pessoal, e eu acho que ela certamente iria seguir o Luffy por acreditar nos ideais de Nika e por saber que ele representa essa figura agora com o despertar dele, né, com o Gear 5. E bom, e sobre a conversa, né, do Vegapunk com o Kuma, é que o Kuma também revela já pro Vegapunk que esse garoto, né, o Luffy, ele se parece muito com a figura que ele idolatra, que é justamente o Nika, né. É interessante saber que, cara, tipo, quanto mais perto do fim a gente se aproxima, tudo vai girando em torno de Nika, né? Pô, desde a ilha anterior, né, que foi o ano, tudo vai girando muito em torno de Nika, o amanhecer e tal, e, cara, tá martelando muito nessa tecla, né? Então já
é muito provável que todos que apareçam a partir de agora tenham alguma ligação direta com Nika, né? Elbaf eu acho que vai ter realmente uma forte ligação com Nika. Eu acho que depois de Elbaf também, qualquer ilha que vá vir, né, na sequência também vai ter ligação direta com Nika. E bom, cara, eu acho que a ideia agora é falar muito mais sobre a existência desse mito e do Luffy se apresentando como tal, né? Como tal criatura mística, quando ele entra no seu Gear 5 e ele pode lutar livremente, mostrar seu poder de borracha e tal pro mundo. E bom, logo depois dessa conversa com o Vegapunk, né, a gente vê vários frames do Kuma, né, visitando ali vários lugares e tal, Thrillerback, toda aquela parte que a gente já conhece, só que dessa vez sendo puro parte do próprio Kuma, da visão dele, né, partindo da visão dele. E na sequência, né, passando tudo isso, a gente vê que o governo mundial ele emite uma ordem de cumprimento para todos os Chibukais, dizendo que se eles não forem, eles vão ter o seu título revogado, e ter o título revogado é o mesmo que ter um almirante na sua cola. E aí o Kuma até, só nos comentários, né, fala, pô, que exagero e tal, né, mas, enfim, né, é uma guerra, eu preciso fazer, eu tenho que chegar lá naquele lugar antes da data de execução, né. E aí, justamente, ele precisava voltar, né, para Egghead antes de perder a memória e a personalidade. Só que antes dele fazer isso, ele foi lá ver a Bonnie, né, em Shabodi. E, cara, é interessante ver que ele não foi lá pra caçar o Luffy, né, pra fazer isso e tal. Ele foi lá justamente pra ver a Bonnie. Ele consegue, ele vê como ela tá, né, já que era pra ver uma última vez, então ele queria ver o rosto dela, ver como ela tá e tal. E ele vê ela toda contente, comendo muito, né, pizza, justamente o prato que ela mais gosta. E aí, antes dele sair, ele ouve algo estranho, né, vindo do leilão humano, e sobre algo, né, algo que alguém fez, que era ter batido em um Tenryubito. E isso era um grande tabu pro mundo, e era algo que, pô, ninguém fazia há centenas de anos. E logo do lado do quartel-general da Marinha, e cara, isso era praticamente um suicídio, né? Ele não acreditou no que ele viu. E, meu, quando ele olhou lá pela fresta que tinha no teto e viu que eram os Mugiwaras, ele falou, caramba, velho, esses caras de novo. E, meu, ele até pede desculpa e tal, ele fala, pô, Dragon, Riva, espero que vocês possam me perdoar, porque eu não queria despertar sem falar nada, né? E se despertar sem falar nada, cara, eu acho que aconteceu algum erro de tradução. Eu sinceramente não consigo compreender, porque ele tá aqui, né, eu tô lendo pela OPEX, e, bom, eu acho que pode ser um erro de tradução, porque isso dá um entendimento muito diferente, e não parece casar, né, com as falas do Kuma nesse momento. Eu vou esperar, inclusive, sair a tradução oficial depois pra reler, né. No domingo eu vou ver se eu releio ela e tal. E eu acho que devem ser outras palavras aqui, né. Indo adiante no capítulo, né, a gente vê aqui a interação entre o Vegapunk e o Sandy Garcia. E o cientista tá boladaço, né, o Vegapunk tá muito puto, porque o Gorosei, ele quer que implemente o sistema de autodestruição no Kuma, né, como se já não bastasse tirar tudo que ele tem, né, a filha, a personalidade, a memória. Ele ainda quer implementar um sistema de autodestruição. E o Vegapunk até tenta contestar e tal, mas ele ainda é chamado de cientista insignificante, né? E a gente vê que o Sandy Garcia é um completo cuzão, bem otário, né? Fala, pô, o Vegapunk é a maior mente do mundo e o cara chama ele de cientista insignificante. A gente vê que o cara é meio muito otário, né? Mas enfim, é legal a gente observar uma ideia do Vegapunk, né, que ele trouxe à tona, que é a de trocar, né, de personalidade e tal. E, meu, isso se parece muito com o Hakubi e o Cavendish, né? Porque eles alternam entre si, enquanto um dorme, o outro some. E depois que o outro acorda, o outro se ofusca, né? Ele se resguarda. Que aí, no caso, o Kuma ele agiria da mesma forma, né? Ele conseguiria assumir, né, com a sua personalidade e depois retornaria para o ser robótico, né? Que não tem autonomia e que é ordenado
Goro 6 e membros do alto escalão da Marinha. Mas ainda assim, mesmo diante dessa ideia, né, que seria genial, seria fantástico de ver, o Goro 6 ele é persistente, né, ele diz que não vai rolar. Ele deu a ordem e vai ser essa ordem. Ele ainda fala: eu também sou um homem da ciência, qualquer tentativa de me enganar falhará. E acaba aqui com todas as possibilidades do Vegapunk tentar salvar a consciência do Kuma, né? E aí quando a gente sai dessa cena, a gente vê que o Vegapunk tá indo ali para onde o Kuma tá, né? O Kuma já tá deitado. E aí eles têm uma interaçãozinha ali, né, entre eles. E é interessante notar que o Vegapunk ele deu super audição pro Kuma. Ou seja, o Kuma tava ouvindo tudo esse tempo todo. Ele fala que entende os sentimentos do Vegapunk, né? Pô, foi uma relação de 2 anos, então é normal, eles são amigos, né? Eles se gostam bastante. Mas que não tinha muito o que fazer, era isso e já era. Não tinha mais volta, não tinha como o Vegapunk fazer algo a respeito disso. Qualquer coisa que ele tentasse ali seria pior para ele, para o Kuma e para todos os envolvidos. E é aqui que a gente vê que o Kuma, né, ele pede pro Vegapunk programar ele para que depois da guerra ele fosse proteger o navio dos Chapéus de Palha, né, depois que ele dispersou o bando, então o navio estava desprotegido. E ele solicita pro Vegapunk para programar ele para proteger o navio enquanto nenhum dos membros voltasse. E quando um deles retornasse, ele poderia seguir para outras programações, né? É por isso que ele ficou lá 2 anos protegendo o navio de vários ataques, né? E aí quando ele viu o Frank, ele partiu sem falar nada. O Punk ele ainda questiona, né, do porquê disso, pô, o que você espera desse garoto, né? E como eu disse, né, as ações dele estremeceram no meu coração. E complementando com a sua ideia, ele acredita que, conhecendo a lenda de Nika, ele acha que o Luffy é alguém que será, né, será essa pessoa que vai salvar os outros, que vai ser o herói que vai mudar os mares algum dia. E, pô, é algo que ele acredita fielmente. E é por isso que ele está fazendo tudo isso, né? E para terminar tudo, né, de uma vez, o Kuma ele ainda remove, né, suas memórias. E é uma mera cópia, né? Não é a memória dele em si, né? Por um momento a gente até pensou que fosse ser de fato a memória dele, né? Que ele simplesmente foi lá, espelhou a memória dele para fora e ela ficou lá aguardando, né, de retornar e tal, mas não é assim, é apenas uma cópia dela. Ele não perdeu sua memória nem nada, né? O Vegapunk até acha que ele fala, pô, suas memórias vão ser apagadas. Ele fala, não, é só uma cópia. Assim que alguém tocar nela, nessa bolha, ela já vai desaparecer. E o Vegapunk já fala, pô, já tô bem precavido aqui, já fiz algo que vai me permitir estudar essa bolha memorial sem que eu precise tocar nela. E é aí que ele consegue, que ele já parte, né, para a próxima parte aqui, que é a despedida, né? O Kuma, ele com um sorriso no rosto, ele se pergunta, né, pô, quantas pessoas tiveram problema por minha causa. Mas o Vegapunk já logo rebate e fala, pô, porque é uma vida vivida sem problemas, né, cara? Pô, você vai viver uma vida e não vai ter problema nenhum, impossível. E ele já tá bem triste, né, nesse momento, porque ele tá ali diante da alavanca que vai pôr fim à vida de um homem, de um grande amigo seu, e não é algo que ele queria. Com isso a gente vê vários frames, né, do Kuma correndo e tal, incansáveis, né, vivendo uma vida ali que, pô, é a vida dele, né, passando diante dos olhos deles, né, dos olhos dele. A gente tem um ditado muito comum, né, em todo mundo, que é quando você está morrendo, sua vida passa como um flash, né, diante de seus olhos, e você se lembra de tudo ali e tal, que você viveu e tal, e tudo é muito rápido, né, como um flash. E é isso que ele está experimentando agora. Ele está vendo a vida dele como um flash e relembrando, né, de momentos muito bons. Se relembra da Guinea, do Dragon, do Kuma, do Ivankov, da Bonnie, de muitas coisas, e ele já está preparado, né? Ele está esperando por isso há 2 anos e agora ele já concluiu o que ele tinha que fazer. Ele viu a Bonnie pela última vez, viu como ela estava, viu que ela estava bem, pô, ele acompanhou os passos dela durante toda a jornada
ele também viu que o Luffy estava bem, que ele poderia, né, salvar o mundo. O Luffy estava vivo, o bando dele também. Então, pô, ele tava tudo certo, né? Ele poderia partir em paz. E o Vegapunk, né, pô, tudo derretido em tristeza, ainda disse que o único, né, voltando a frase, né, que ele tinha dito, né, que ninguém passaria uma vida sem ter problemas. Ele complementa dizendo que a sua morte, né, a morte do Kuma, é o único problema que ele causará para aqueles que ele ama. E, nisso todos se despedem, né, chorosos, bem chorosos ali, o pessoal tá bem triste. E antes de partir ele ainda manda uma última mensagem, né, que foi de desejar um parabéns, né, feliz aniversário de 10 anos pra Bonnie. E o Vegapunk ele puxa a alavanca, decreta o fim imediato do Kuma. E a partir daqui o Kuma passa a ser um robô total, né, 100%. Ele morreu, ele não vai retornar, né? Parece que não há chance nenhuma dele retornar. E na última imagem do mangá a gente ainda vê a Bonnie chorando muito porque ela tocou nessa bolha, a bolha desapareceu e ela absorveu todas essas memórias, né? Ela viu tudo, ela pôde presenciar ali, né? A gente viu até no mangá quando ela tocou na bolha, ela viu o pai dela criança e, ela foi lá andando e tal, por que você tá chorando e tal? E aí depois disso a gente perdeu, né? Justamente porque o Oda ele ia mostrar agora. E cara, é isso, né? Ela tava chorando muito justamente por isso. É por isso que ela foi direto no São Diego Garcia para atacar ele. Tudo isso foi bem esclarecido agora, né? Foi muito completo esse flashback do Kuma, foi muito completo mesmo. Eu adorei demais. Eu achei muito bom. Pô, pra alguns pode até ter ficado repetitivo, né? Pô, muita coisa melodramática e tal, triste, isso e aquilo, repetitivo. Mas, é a vida de um homem que sofreu, né? Ele sofreu a vida toda, ele não tinha muitas coisas para deixar ele feliz. Ele lutou muito para tentar conseguir deixar a Bonnie viver bem, sem essa doença. Tentou ajudar o máximo de pessoas possíveis. Ele queria, né, ajudar as pessoas o máximo possível. Ele queria conhecer Nika, ele queria muitas coisas e no fim ele se ferrou muito, né? Teve muitos problemas e ainda por cima foi usado como uma arma. Muito triste. Eu particularmente achei um capítulo muito triste. Foi algo muito repetitivo. Eu tive que pausar o vídeo aqui, né? Recebi uma ligação. Cortou ali o meu fluxo, né? Mas tudo bem, beleza. Peço desculpas aí novamente por estar demorando tanto para soltar vídeos e tal. Mas estou fazendo aqui na medida do possível. Vou tentar no ano que vem trazer mais vídeos para vocês. Tentar melhorar ainda mais aqui, né? Os reviews, né? Não são os melhores reviews possíveis, né? É muito longo também, eu queria reduzir ele para tentar encurtar mais. Eu estou vendo ainda qual é o melhor modelo aí para a gente postar vídeos, mas bom, é isso, a gente vai tentando aí. Para mim agora no fim de ano é muito difícil, né? Repetir muito, tô repetindo isso toda vez, mas é bem difícil, né? O meu tempo é muito escasso. Bom, eu tive uma horinha aqui para gravar esse vídeo, então eu tive que trabalhar no roteiro. Fiz ele, não segui esse roteiro, né, ali, mas ainda assim fiz para eu ter pelo menos um norte. E bom, agora vamos aguardar aí o próximo capítulo. Eu espero que esse próximo capítulo aí do mangá seja fantástico e vamos ver o que o 2024 nos reserva, né? É isso, galera, falou, valeu e obrigado por estar até aqui, né, pra você que viu até agora. Muito obrigado e cara, deixa o like aí pra ajudar o canal e é isso, até a próxima.